Você vai ver agora como aquele arroz que fica soltinho na panela chega até a sua mesa, depois de longos anos de pesquisas envolvendo alguns milhares de reais e uma grande equipe de especialistas fazendo um trabalho que na maioria das vezes passa dos 15 anos. Confira. Qual é o objetivo do seu trabalho, o objetivo final do seu trabalho? Do seu trabalho junto com a sua equipe? Eu sou especialista em genética e o grupo de genética é responsável por criar novas cultivares, novas variedades de arroz. E o meu trabalho é um segmento particular, porque trabalhamos com arroz híbrido. E diferente das cultivares convencionais, ela precisa de ter, ao invés de uma linhagem, que é aquilo que é a cultivar, não é? O produtor sabe que ele colhendo, ele pode replantar e geneticamente ele reproduz a cultivar. Com híbrido não. Híbrido é a primeira geração filha de duas linhagens. Então nós melhoramos essas linhagens, a linhagem mãe e a linhagem pai, para gerar um bom híbrido. E por que isso? Porque na genética, cruzando duas linhagens, elas têm a possibilidade de produzir muito mais do que uma linhagem convencional que vem de uma só. Isso é comum em outras espécies, né? É comum conhecer o milho híbrido, por exemplo, o sorgo híbrido, e no arroz também é verdade. Então, nós conduzimos um programa na Embrapa, o Brasil inteiro, né? E para criar cultivares de arroz que são híbridas, que produzem muito mais e, consequentemente, vão dar mais lucro para o produtor e ele pode vender para a indústria mais barato e, consequentemente, pode ser mais barato para o consumidor. De maneira geral, o consumidor prefere aquele arroz agulhinha, aquele que fica soltinho na panela, branquinho, parecendo vidro. E esse arroz, ele não é típico aqui da região centro-oeste. Ele é um arroz típico mais da região sul, principalmente o Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz irrigado do Brasil. Produz talvez aí 70%, 80% do que nós consumimos. Mas o Brasil ainda compra muito arroz de fora, né? É verdade, Tony. O Brasil quase que produz o que consome. E o mercado internacional do arroz, ele é pouco dinâmico. Não é? Os países compradores e vendedores, eles são basicamente os mesmos historicamente. Então o mercado internacional para arroz é diferente de outras espécies como trigo, não é? Que é muito dinâmico, soja, mas o arroz ele é produzido no Brasil e a dinâmica do arroz fica entre as regiões e competição aqui com o Uruguai, não é? Argentina. Tudo tem consequência para o produtor brasileiro e para o consumidor, não é? Agora, você falou uma coisa sobre o grão do arroz, né? O padrão, agulhinha, isso aí é um padrão. O consumidor tem essa preferência e todas as cultivares têm que passar por esse padrão. Então, o nosso arroz híbrido, ele também passa por esse padrão. Especialmente, nós desenvolvemos as fêmeas, que são a coisa mais difícil de uma cultivar híbrida, são as fêmeas. As cultivares fêmeas normalmente são importadas da Índia, da China, e, portanto, tem alguma deficiência em relação à adaptação ao Brasil. Então, nós ocupamos esse espaço, desenvolvendo essas fêmeas elite, notadamente para empresas privadas em colaboração conosco, que vão utilizar essas fêmeas nos híbridos colaborativos. Então nós temos esse nicho de oportunidade em desenvolver essas fêmeas elites que são disponibilizadas para o setor produtivo, para fazer híbridos melhores e com qualidade de grão, esse que a senhora prefere. De maneira geral, a população não tem noção, não tem ideia do processo que a pesquisa passa para produzir aquele arroz que a dona de casa prefere. E quando ela pega um arroz que fica meio papento na panela, ela não acha bom. Então, só para você ter uma ideia, uma noção da importância da pesquisa para o desenvolvimento de variedades que vai satisfazer os seus, vamos dizer, desejos alimentares. É um trabalho que envolve muita gente, envolve muito dinheiro e que o Brasil precisa dar mais valor a esse tipo de trabalho, né? É verdade. Para você ter uma ideia, uma nova variedade de arroz, quando ela chega ao mercado, tem pelo menos 10, 11 anos de trabalho anteriores, não é? Então, hoje nós estamos construindo as variedades para daqui a 10 anos.
E esse investimento, ele fica, de certa forma, não fica muito evidente, não é? Porque a gente é imediatista, não é verdade? Então a pesquisa, na verdade, é para o futuro. O que nós fazemos é para alimentar o futuro. E temos que ter sempre essa visão, não é? As cultivares que estão no mercado hoje, elas foram produzidas 10, 11 anos atrás. Então a pesquisa tem esse papel de vislumbrar o futuro e cuidar antes, para que quando chegar a hora, ter os melhores materiais para colocar no mercado, vislumbrando as necessidades da população. De geral significa dizer o seguinte, que a pesquisa trabalha para você no futuro. É verdade. E depois do intervalo, você vai ver que os custos para o escoamento da segunda safra de milho do Brasil tendem a subir. E o Brasil exportou mais de 12 milhões de toneladas de soja-grão em maio deste ano, 20% a mais do que em abril. E você vai conhecer um mega projeto que vem dando excelentes resultados. Nós vamos falar sobre o Condomínio Florata. Nós voltamos já, é um minuto só.